Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui, para mais um momento de reflexão na introdução do nosso neto Bezerra de Menezes, filiado à nossa casa de oração, Prosebem, onde nós iniciaremos hoje mais uma passagem do Evangelho de Lucas, onde ele nomeia a revelação de Pedro. Sabendo que essa passagem também está nos Evangelhos sinóticos, tanto Mateus quanto Marcos. E se a gente fuçar um pouco mais, a gente vai encontrar também referências no Evangelho de João, principalmente num dos capítulos que são mais, vamos dizer, gritantes sobre essa questão, que é o capítulo de número 3 do Evangelho de João. E quando a gente vai fazer as nossas pesquisas, também encontramos algo referente a essa passagem na codificação, onde temos lá, no Livro dos Espíritos, a partir da... Aliás, no Evangelho, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, principalmente numa passagem, lá nos outros itens, que é a necessidade da reencarnação. Também, na verdade, o capítulo como um todo, ele fala dessa questão, principalmente o primeiro item que fala sobre a ressurreição e a reencarnação. No livro dos Espíritos, a partir da questão 330, que é o capítulo 7 da segunda parte, certo? Já na Gênese, a gente encontra algo referente a essa passagem no capítulo número 1, onde ele vai falar sobre o caráter da revelação espírita, certo? Aí, eu puxando esse capítulo aqui, para a gente se colocar, é justamente onde ele vai fazer alguns questionamentos sobre o assunto, E aí, no item de número 2 desse capítulo, Kardec coloca da seguinte forma: definamos primeiro o sentido da palavra revelação. O que significa revelação? Essa revelação que Jesus faz nessa passagem, onde ele está com seus discípulos numa comunidade chamada Cesareia de Filipe, que é um ponto pagão lá. Aí ele vai dizer o seguinte: revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair sobre o véu. E figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, mais genérica, a essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota, que é divulgada, de qualquer ideia nova que se nos põe à corrente do que não saibamos. Ou seja, são coisas que nos chegam para nos dar esse conhecimento. E aí, no livro Boa Nova, capítulo de número 21, onde o título dessa passagem é A Lição da Vigilância, Humberto de Campos vai falar sobre essa revelação, onde ele coloca mais ou menos assim, em alguns parágrafos. Jesus fitou serenamente os companheiros, e ao cabo de longa conversação, em que ele falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse: e que dizem os homens a meu respeito? O que os homens falam sobre o Cristo? Como é que a gente vai interpretar essa passagem? De alguma sorte terão compreendido a substância das minhas pregações? O Cristo questionando o seu discípulo, Aí João responde que seus amigos o tinham na conta de Elias, Aí ele vai fazer aquela listagem dos profetas, enfim.
que regressara do cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão Zelote relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades, que acreditavam ser o mesmo João Batista, de alguns ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. E aí o texto continua, porque eu não vou me estender sobre esses textos que eu citei, justamente para dar a oportunidade de vocês poderem fazer essa pesquisa. E dentre essas tantas referências que eu encontrei, também a gente tem uma referência de Emmanuel, claro, que vai comentar o versículo 20 dessa passagem, certo? Onde ele intitula, a parte que é colocada é: e perguntou-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E ele intitula essa passagem, ou essa mensagem: vós, que dizeis? O que é que vocês dizem sobre a minha pessoa? E aí, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre, na pauta das suas impressões puramente intelectuais, sobre os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscaram títulos convencionais, numa excursão desapaixonada através da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhe remove ou a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de múltiplas interpretações, com respeito ao mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós e todos necessitamos conhecê-lo de modo a analisarmos ou assinalarmos em nossas tarefas de cada dia. É interessante que todas essas questões, esses textos que a gente coloca aqui, nos levam ao mesmo propósito. Por exemplo, uma pergunta que é muito insistente. Se fosse para repetir tudo que está nas Escrituras, qual é a utilidade de Jesus ter vindo ao mundo? E se, de fato, a morte é o fim para tudo, por que nós devemos nos preocupar com as nossas ações nesta vida?
E onde é que entra o contexto da ressurreição? Como Cristo nos apresenta. Paulo nos fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Da mesma forma que ele diz que nós precisamos examinar tudo e reter somente o que for bom. Além de outras palavras entre falas que ele coloca, como, por exemplo, nós estamos cobertos por uma nuvem de testemunhas. Então, como é que a gente pode afirmar que a morte é o fim de tudo? E que os eleitos já foram criados perfeitos nessa criação? É o que nós vamos nos pegar com as informações que Kardec nos traz nas obras citadas. Então, esse texto, ou essa passagem, essa perícope, a qual eu só vou me resumir aos 2 primeiros versículos, que até pedindo perdão aqui a vocês por não ter iniciado com eles, eu vou pegar e vou colocar aqui para o conhecimento de todos. A revelação de Pedro, como dito. E aconteceu que, estando ele orando, no caso o Cristo, reuniu-se a eles os discípulos. Então interrogou-os, dizendo: quem dizem as turmas ser eu? Em outras traduções, ele questiona: quem dizem os homens ser o filho do homem? Tem essas passagens, essas colocações. E respondendo, eles disseram: um é João Batista, outro Elias, outros é um dos antigos profetas que se levantou. Veja que ele coloca o verbo levantar na terceira pessoa. Então, como é que algo se levanta se não está deitado? A gente vê, por exemplo, no Evangelho, a ressurreição de Lázaro. Muitos não aceitaram aquela ressurreição, ou aquele levantar. Mas no caso do Cristo, aliás, no caso de João Batista, muitos o esperavam, que ele também se levantasse. Como da mesma forma que o Cristo também foi rejeitado ao retornar do sepulcro. Só que numa condição diferenciada dos outros anteriores que eu citei. Porque Lázaro, dentre esses 3, foi o único que não desencarnou. Já o profeta Elias, ele morreu ou foi levado ao céu 7 séculos antes dessa passagem. E o Cristo? Como é que ele retornou do túmulo? Ele retornou como a ressurreição de João Batista, ou ele voltou como a reencarnação de João Batista, ou ele veio como a ressurreição dele mesmo? Então, meus queridos, nós precisamos estudar e nos aprofundar. Repetindo a frase de Paulo: examinar tudo. É tudo mesmo. Só retenha o que for bom para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. E não simplesmente rejeitar tudo se você ainda não tem a certeza daquelas informações, se você não procurou se aprofundar naquelas informações. Porque é isso que o Cristo quer de nós. Que a gente tenhamos esse conhecimento. Mesmo ele nos dizendo que o primeiro mandamento é o amor. E o segundo é o conhecimento, que são as 2 asas da evolução espiritual, a qual todos estamos fadados a alcançar. Bom, eu me resumo por aqui, mas antes, deixando aquela dica de sempre, né? Que, por uma sugestão de vocês, retornarem, ou, se quiserem, em algum momento, visitarem a nossa casa, né? O Prosebem, que tem doutrinária basicamente todos os dias, tem os estudos baseados na codificação, dentre outros e outros tipos de serviços, como atendimento fraterno, para quem tiver necessidade, enfim, certo? E fica a dica para
que vocês possam frequentar essa casa, a qual o nosso NEP está afiliado à casa. Muito boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.